Meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peçamos que o Senhor nos conduza nessa leitura. Iremos refletir a primeira leitura da liturgia de hoje, tirada da carta de São Paulo a Filemão. É um único só capítulo, do versículo 7 a 20. É a menor cartinha que Paulo escreve para alguém ou para a comunidade. E ela diz assim: Caro irmão, seu amor me tem dado muita alegria e coragem, pois, graças a você, os cristãos se sentem tranquilos. Tenho toda a liberdade em Cristo para ordenar o que você deve fazer. Mas prefiro pedir por amor. Quem faz este pedido sou eu, o velho Paulo, agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-lhe em favor de Onésimo, o filho que eu gerei na prisão. Antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil tanto para você como para mim. Eu mando de volta para você ele, como se fosse meu próprio coração. Gostaria que ele tivesse ficado comigo para me servir substituindo você enquanto estou preso por causa do Evangelho. Eu, porém, não quis fazer nada sem que você desse o seu consentimento. Não quero que a sua bondade seja forçada, mas espontânea. Talvez Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo para que você o tenha de volta para sempre. Agora você o terá, não mais como um escravo, mas muito mais do que escravo. Você o terá como irmão querido. Ele é querido para mim e o será muito mais para você, seja como homem, seja como cristão. Assim, se você me considera como irmão na fé, receba Onésimo como se fosse eu mesmo. Se ele deu algum prejuízo ou deve a você alguma coisa, ponha isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo com minha própria mão. Eu pagarei. É claro que não preciso fazer você se lembrar que também você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, deixe que eu abuse de sua bondade no Senhor. Conforte em Cristo meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa carta de São Paulo a Filemão é uma alegria muito grande, é um ânimo muito grande para cada um de nós. Vamos lembrar quem é Filemão. Filemão é um grego. Provavelmente ele mora em Colossos, porque na carta de São Paulo aos Colossenses fala em Filemão, mas não diz claramente onde ele reside. E Onésimo lá também se converte. Olha que maravilha. Ouvindo Paulo, não tinha quem não se convertesse. Com muito amor. E as pessoas se convertiam. Então, ele fica ali algum tempo com Paulo, se converte e Paulo resolve mandá-lo de volta para a casa do seu dono. Só que da forma diferente agora, não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Então, vamos passo a passo para entender melhor essa carta belíssima. Começa o Paulo dizendo assim: Caro irmão, seu amor me tem dado muita alegria e coragem. Ele faz um elogio pelo amor de Filemão por ele. Pois graças a você, os cristãos se sentem tranquilos. Então, Filemão estava pregando naquela região e com certeza muita gente já tinha se convertido à proposta de Jesus Cristo. E ele continua: tenho toda a liberdade em Cristo para ordenar o que você deve fazer. Ele dava as coordenadas, assim como os demais colaboradores dele
nas igrejas. Mas eu prefiro pedir por amor. Ele está fazendo aquela coisa que nós gostamos de fazer, que é quando a gente vai fazer um pedido para alguém e quer ter a certeza que esse alguém vai nos corresponder e vai nos atender, ele faz esse pedido com amor e não querendo passar, olha, eu te evangelizei e você agora vai me obedecer. Não, por amor. Quem faz este pedido sou eu, o velho Paulo. Paulo já estava na fase avançada, de idade avançada, ele já estava próximo à sua morte. Então ele diz, agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Ele, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Já não mais prisioneiro do mundo, como na carta de São Paulo aos Filipenses, que foi colocado no dia de ontem. Então ele diz, peço-lhe em favor de Onésimo, o filho que eu gerei aqui na prisão. O filho amado, porque ele falou de Jesus Cristo, ele se converteu, então ele agora tem Onésimo como filho. Ele é pai de Onésimo pela fé, pela graça. E ele continua, antes ele era inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para você como para mim. Ele faz aqui um trocadilho, né? Um jogo de palavra. Ele diz assim, antes Onésimo era inútil. A palavra Onésimo quer dizer útil. Então a maioria dos escravos eram chamados Onésimo porque eles eram úteis. Só que Onésimo pisou na bola. E aí ele diz, antes ele era inútil para você, mas agora ele realmente é útil, tanto para você como para mim. Eu mando de volta para você. Ele é como se fosse meu próprio coração. Eu mando Onésimo de volta para você. Mas pense, ele agora é como se fosse meu próprio coração. Gostaria que ele tivesse ficado comigo para me servir, substituindo você, enquanto estou preso por causa do evangelho. Então, ele estava na prisão por causa do evangelho. E Onésimo estava lhe ajudando, mas ele preferiu mandar porque ele pensou, Onésimo voltando, Filemon vai perdoá-lo, ele também vai perdoar Filemon e os dois vão evangelizar, vão viver, vão trabalhar na obra do Senhor. Já os dois perdoados. Porque se Onésimo fica lá, Filemon vai ficar procurando o tempo todo o seu escravo, sem saber por onde ele anda, e sem falar que o fato dele ter fugido, quem desse cobertura a ele, seria punido também. E ele continua, eu porém não quis fazer nada sem que você desse o seu consentimento. Não quero que a sua bondade seja forçada, mas espontânea. Que você realmente, caminhando com o Senhor, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, que você tenha a bondade de Deus em seu coração e o receba. Talvez, ele diz no versículo 15, talvez Onésimo tinha sido afastado de você por algum tempo para que você o tenha de volta para sempre. Onésimo, afastado, para depois voltar convertido. Agora, você o terá não mais como escravo, mas muito mais do que um escravo. Mas um irmão querido, um irmão em Cristo Jesus. E ele continua, ele é querido por mim e o será muito mais por você, seja como homem, seja como cristão, ou seja, não mais como escravo, mas como um homem, para ajudar na caminhada, na igreja, na missão, seja como cristão. Assim, se você me considera como irmão na fé, receba Onésimo como se fosse eu mesmo. Mais uma vez, ele vem, antes ele fala do meu próprio coração, que Onésimo estava indo, que ele recebesse como o próprio coração dele. E agora ele diz, como se fosse eu mesmo.
Se ele deu algum prejuízo, se ele te roubou, se ele fez alguma coisa errada, ou deve a você alguma coisa, ponha isso na minha conta. Então ele passa a ser o fiador de Onésimo. Paulo passa a ser um fiador, que ele disse, põe na minha conta. Onésimo era pobre, era um escravo, não tinha como pagar. E ele continua, eu, Paulo, escrevo com minha própria mão, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, ou seja, palavra é dada, é como a palavra de rei. Então, se eu estou falando que eu vou pagar o que ele te deve, eu estou escrevendo do meu próprio punho que eu pagarei. E ele continua, é claro que não preciso fazer você se lembrar que também você me deve a sua própria vida, porque Filemon foi evangelizado por Paulo. Então, a própria vida, porque aqueles que são evangelizados, que caminham nos caminhos do Senhor, que recebem o Espírito Santo, ele passa a ter uma vida nova e ele é a própria vida, ele diz, você me deve essa vida. Não que ele queira cobrar alguma coisa, mas tudo chamando a atenção de quem era a pessoa que estava indo para ele. Estava de volta. Aí ele continua, no último versículo, no 20, ele diz, sim, irmão, deixe que eu abuse de sua bondade no Senhor. Eu estou mandando Onésimo porque eu estou abusando da bondade, não minha, mas do Senhor. Não sua, mas do Senhor. Conforte em Cristo meu coração. Ai, conforte em Cristo meu coração. Recebe, Onésimo. Então, Paulo escreve essa carta e ele dá esse ensinamento dizendo para cada um de nós que nós também devemos perdoar. Nós também devemos caminhar com o Senhor na certeza de que aqueles que caminham conosco, não necessariamente que seja na sua igreja, mas que está numa nova vida, que respeite, que não fiquem se digladiando, porque o nosso objetivo maior é Jesus Cristo. O nosso amor maior é Jesus Cristo. Não é denominação cristã, é o amor. É o amor de Jesus Cristo que morreu por cada um de nós. Portanto, recebe o teu irmão, perdoa o teu irmão, caminha com teu irmão, enquanto estamos ainda aqui nesse mundo. Amém? Obediência à palavra, obediência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.